dia, pessoal. Feliz Dia dos Pais a todas as pessoas que realmente são pais na vida de outro alguém. Meu nome é Fábio, para quem não conhece. Falar do Dia dos Pais, para mim, é algo meio paradoxal. Por quê? Dia dos Pais, para mim, é uma data de que eu não tenho nada a comemorar e, ao mesmo tempo, eu tenho tudo a comemorar. Primeiramente, o que é ser pai, né? Eu acho que ser pai é muito mais do que apenas contribuir com a fecundação do óvulo. Ser pai é muito mais do que apenas junção dos gametas, né? Então, ser pai envolve outros fatores, outros elementos que vão além, muito além do simples ato conjugal. Agora, para falar um pouquinho da minha história, do meu pai, né? Porque para eu falar de Dia dos Pais, eu tenho que falar do meu pai. E o meu pai, realmente, ele não foi um bom pai. Não foi um pai exemplar, né? Porque ó, eu acho, na minha opinião, que o filho deve sentir orgulho do pai. Não importa se o pai é um gari, não importa se o pai é um zelador, se o pai é um vendedor de picolé. Acho e acredito que o filho deve ter orgulho do seu pai, admiração pelo seu pai, por mais simples que o pai seja. Acredito também que ser pai não é apenas presentear o filho com o melhor de bom, ou a melhor coisa que o pai consegue comprar. Não. Ser pai envolve afeto, carinho, segurança. Ser pai, na minha opinião, envolve-se entregar-se, né? Ao fato de ser pai, você tem a sua responsabilidade um outro alguém. E esse alguém você precisa ensinar, educar, cuidar, oferecer oportunidades, né? Moldar. E se o pai não é um exemplo, se o pai não sabe qual é o papel de pai, certamente ele não vai ser um bom pai. Em resumo, a minha história é que lá em casa nós somos em 4, né? Eu, Fabiane, Flávio e Nando. No começo, meu pai até era um bom pai, né? Ele começou, vamos dizer, começou bem. Eu tenho lembrança de quando era pequeno, ele e a minha irmã, né? A gente saía no carro para comprar presente do Dia das Mães, por exemplo. Lembro de várias vezes ele, minha irmã e eu, a gente sair para comprar carne, refrigerante, né? Para fazer o churrasco do final de semana. Tenho vaga lembrança do meu pai quando eu era criança, ele fazendo imitações de desenho que eu assistia, tipo do Flintstone. Então, em resumo, no começo meu pai até começou bem, mas ele foi entrando num caminho que vamos dizer um caminho errado. Por quê? Ele trabalhava, nunca foi um pai agressivo, nunca foi um pai violento, né? Mas o que aconteceu? Durante o percurso da vida dele, no trabalho que ele, nessa época ele trabalhava numa rede de motéis, ele ia fazer assistência, serviço de manutenção, de eletricista, né? E nessa época ele já começou a se envolver com outras mulheres. Nesse período, daí ele se construiu uma família, um outro relacionamento extraconjugal. Quando ele saiu de casa, eu estava na minha adolescência, com 13 anos. Quando ele saiu de casa, ele já estava com filhos nesse outro relacionamento. Ou seja, o meu pai começou bem como um bom pai, né? Na minha opinião, foi até um pai um pouco participativo comigo e com a minha irmã, mas com meus os dois irmãos caçula, o meu pai não foi um bom pai, não foi um pai participativo, né? Nessa época ele já estava vivendo relações extraconjugais, né? E quando ele saiu de casa ele já estava com filhos na outra família dele. Uma coisa que ele disse pra mim, eu tava em casa quando ele saiu, quando ele foi pegar as coisas dele e saiu, porque meu pai viveu muitos anos com duas famílias, com mais de um relacionamento, né? E nós estamos falando num ano em que ainda tinha um estigma da mulher separada, da mulher deixada para trás, né?
Estamos ainda falando nesse período. E quando meu pai saiu de casa, eu estava em casa e ele falou para mim, eu estou indo embora, falou para mim, escuta bem, que o meu pai falou para mim. E eu estava com uns 13 anos, não fazia ideia o que aquela fala dele queria dizer. Eu estou indo embora porque a sua mãe não quer me dar mais. Foi essa expressão que meu pai disse para mim quando saiu de casa. Eu vou embora porque a sua mãe não quer me dar mais. Eu, na minha adolescência, não sabia ideia o que significava essa expressão. Quando você cresce e você amadurece, você entende o que isso significa? Você fala, nossa, que palhaço. Que infantil foi o meu pai. Ele vivendo errado, vivendo uma vida fora de casa com outra família, já tendo relações extraconjugais com outras mulheres na época, né? E dizendo que sai tornando de casa por culpa da sua mãe. Poxa vida, cara pálida, você que é o culpado, a sua escolha. Se já é difícil para um pobre ter sustentar uma família, igual o cara que sustenta 2, 3 famílias. Aí ele sai de casa e fala, eu estou indo embora por culpa da sua mãe. Não, você está indo embora por suas consequências, você está indo embora por suas escolhas. E sabe o que é interessante nisso? Para o meu pai, eu acho que ele sai de casa, né? Em vez de falar para o filho, filho, meu relacionamento com a sua mãe acabou, eu estou indo embora, mas eu continuarei sendo seu pai. Né? O vínculo de pai, acredito eu, que infelizmente ou felizmente, não se acaba. Mas não foi o que aconteceu. Para ele foi assim, ele encerrou um relacionamento com a minha mãe, certo? E se autodesobrigou do papel de ser pai. Nunca meu pai, depois que saiu de casa, quando eu tinha 13 anos de idade, na minha adolescência, ele nunca procurou saber como os filhos estavam, como os filhos estavam passando, como os filhos estavam na escola. Não teve uma participação, não teve um interesse. E ele falava, né? Meu pai falava para as outras pessoas, os meus filhos que não vêm ficar comigo porque a mãe dele não deixa. Outra mentira, outra conversa fiada. Minha mãe nunca proibiu a gente de falar, ela sempre falava, o dia que vocês quiserem ir na casa do seu pai, vão, gente. O dia que vocês quiserem, ele é o seu pai. Mas você acha que um dos 4 filhos, sabendo que a mãe passou, toda a humilhação, tentando manter um casamento, né? Uma mãe protetora, uma mãe que está ali cuidando, vai deixar a mãe para ir para casa de um pai que não se preocupa pelo filho, não tem interesse em saber como os filhos estão? Então esse é o começo da minha vida como ter um pai, né? Então esse foi o começo da minha vida, desculpa. Aí tem uma outra frase, né? Aí na época quando ele saiu de casa, falou que estava sendo por culpa da minha mãe. Sabendo eu agora, né? Já quando entendi que saiu por escolhas deles, saiu porque ele optou construir uma outra família. Ele escolheu por si próprio se autodesobrigar do papel de ser pai. Quando ele separou da minha mãe, foi acertado que ele ia pagar a pensão dos 2 caçula. Lembra que eu estava na minha adolescência, mas ficou acordado que ia dar a pensão para os 2 caçula. Ele pagava a pensão como se fosse um favor, com atraso, né? Deixava o dinheiro lá, entregava assim, como se estivesse fazendo um favor. Sorte do meu pai que foi naquele tempo, porque se fosse no tempo de hoje, qualquer atraso dele, eu não teria nenhum problema de levá-lo à delegacia, à polícia. Né? Pai que não paga a pensão acaba dormindo na cadeia. Sorte dele que foi naquele tempo, porque se fosse nos dias de hoje, eu não teria nenhum problema de acionar a justiça, a polícia, para ele passar um dia na cadeia, para ele poder responsabilizar ou ter a atitude de ser pai. Aí eu lembro também que nesse tempo, ele nunca se procurou saber da gente. E em vez de quando ele atrasava na pensão, eu tinha que ir lá, né, verificar com ele. A última vez que eu lembro que eu tive que ir lá na casa dele e falar, ô pai, a pensão está atrasada, só precisa, né? Nessa época eu só estava só pagando a pensão do caçula, né? Já não estava mais pagando a pensão do anterior. Fazer a sua parte, né? Tá difícil, não tô tendo condições e bababá, tem que pagar isso, pagar aquilo, tem dívida aqui
da loja. O meu pai era um comerciante nessa época. Aí do nada ele olha pra mim e fala: ah, você vai ser igual a mim. Eu falei: o quê? Né? Aquilo eu já não guardei pra mim, eu já tava ali de frente dele. Falei: ó, o senhor é meu pai, mas eu rejeito a sua fala, repreendo o que o senhor está dizendo. O que eu vou ser nessa vida eu não sei, mas se depender de mim, nunca serei igual ao Senhor. Né? Não sei de que carga d'água ele vem falar para mim: ah, você vai ser igual a mim. Eu não vou ser igual ao Senhor, não. O Senhor me perdoe, o Senhor me desculpa, mas está repreendido, está amarrada a sua fala. O Senhor é meu pai, mas o seu exemplo para minha vida é o caminho, é o oposto. Você igual ao Senhor, inversamente proporcional. Né? Então, esse foi o último momento de eu ter conversado com ele, né? De ter trocado algumas palavras, né? Não foi nada uma conversa afetuosa, profunda, cheia de significado, não. Eu fui lá cobrá-lo de uma responsabilidade dele que estava atrasada. Ele argumenta de que estava difícil, que tinha dívidas, a situação financeira da loja estava complicada, conversa, aquele blá blá blá, em vez de cumprir o seu papel como pai, né, e falar para mim que eu ia ser igual a ele. Eu já começo da minha vida adulta, já falei: tá repreendida a sua fala, eu não aceito, tá, o senhor é meu pai, mas ser igual ao Senhor certamente é o caminho que eu preciso aprender a trilhar. Saí dali, né? Os dias foi passando, o tempo foi passando, e algum tempo depois, alguns anos depois, ele veio a falecer, né? Eu fui lá no velório, os outros meus irmãos, a minha irmã também foi, cada um num horário específico, né? Não combinamos, não marcamos nada. Eu cheguei lá no velório, sabia que tinha familiares ali no canto, né? O caixão estava logo à frente, me aproximei ao caixão, estava lá meu pai. Sinceramente, eu não tive nenhum sentimento de perda, de sofrimento, de ter perdido um ente querido, porque meu pai saiu de casa quando estava com 13 anos, meu pai fechou o vínculo, né, naquele tempo. Então, para mim, estava indiferente diante de um caixão de uma pessoa, estava totalmente indiferente. Fiquei alguns minutos ali perto do caixão, lembro de uma prima minha, sei quem, né, exatamente qual prima, chegou próximo de mim, me deu um abraço, deve ter falado alguma coisa, não lembro exatamente o que ela falou. Eu devo ter respondido também alguma coisa. Fiquei mais algum minuto e saí, né? Na saída, indo embora para casa, o meu tio Luiz liga para mim, né? Eu peguei o celular, atendi, perguntou como que eu tava, se eu tinha ido se eu tinha ido ao velório do meu pai. Eu falei: tio, acabei de sair do velório, né? Sinceramente, para mim é totalmente uma sensação de indiferença, né? Não tive nenhuma dor, nenhum sofrimento, porque, como o senhor sabe, o pai nunca foi um pai presente, nunca foi. O vínculo de filho e pai foi encerrado, foi fechado há muito tempo. Então, e o interessante, né, nessa história toda da minha vida, a gente acaba tendo figuras paternas. Tio Luiz e o tio Deca, eu posso dizer que foram figuras paternas na minha vida, né? Ambos são padrinhos de casamento da minha mãe. E ambos, como a gente cresceu a infância, né, convivendo entre os primos, adolescência, né, na casa de um e de outro, dois que acabaram tendo figura paterna na minha vida. Em resumo, eu acho que tem não sei se eu já disse isso, mas tem um ditado popular que diz que tem mal que vem para bem, né? E a trecho bíblico, lembro de um trecho bíblico, acho que está em Neemias 13:2, que Deus transforma a maldição em bênção. Não estou falando na morte do meu pai, estou falando na saída do meu pai de casa, né? Então, ao meu pai sair de casa, gente, eu, meus irmãos, minha mãe, em unidade, em família, né? Eu tive que trabalhar desde cedo para ajudar no arrimo de casa, no sustento, ser esse
esse vácuo que sobrou, né, na proteção. Então, minha mãe conseguiu um emprego, né? Deus abençoou a gente abundantemente, que minha mãe conseguiu um trabalho numa escola municipal, era a tiazinha da limpeza. Acho que toda escola tem uma tiazinha que as crianças ficam cativadas, tem um relacionamento. A minha mãe, desde muito tempo, desde a saída do meu pai, dos meus 13 anos, Deus abençoou, ela conseguiu passar num concurso, trabalhando numa escola municipal, e Deus foi abençoando a gente, né, trabalhando. Agora vamos dizer a parte boa, a parte ótima do Dia dos Pais, né, o que eu tenho tudo a comemorar. Essa é a minha vivência agora de como pai, né? Sou pai do Miguel Luiz, vai fazer 3 anos em agosto deste ano. E para mim ser pai é um privilégio. Não tive um pai, mas isso não impede de eu ser um pai, né? Talvez alguém possa falar, o seu pai não foi um pai afetuoso, porque não teve um pai naquela época dele, nos anos de 1940, 1950. O ser pai não era assim. Tudo bem. Mas uma coisa não invalida a outra. Em resumo, eu não tive um pai exemplar, um pai presente, mas acredito que isso não seja impedimento para que eu possa ser um bom pai, né? E eu acho que meu pai foi um exemplo. Eu acho que sim, no caminho que eu não devo seguir, ou na maneira como eu não devo viver. Não quer dizer que meu relacionamento com a mãe do Miguel vai ser para sempre, né? A gente não sabe do futuro. Mas a obrigação, a responsabilidade, o vínculo de pai, esse acredito ser, estando ou não casado com a mãe do Miguel, eu sou o pai do Miguel, né? Estando ou não casado com a mãe do meu filho, eu sou o pai do meu filho. E sendo pai do meu filho, eu tenho responsabilidade, deveres para com ele. E ser pai envolve muita coisa, né? Envolve afeto, carinho, relacionamento, responsabilidade, educação, ensino, prover oportunidade, né? Ser pai não é dar o bom e o melhor para o filho. Ah, eu preciso comprar ele. Não. Ser pai é você ter relacionamento para com seu filho. Ser pai é ajudar na criação desse ser, na formação do caráter, da personalidade desse ser, dessa criança que o pai é responsável. Então ser pai vai muito, muito além do que contribuir com a fecundação do óvulo. E agradecer a Deus pela família que temos e a família que estou construindo, né? E vivenciando hoje a experiência de ser pai. Para quem não sabe, eu sou pai do Miguel, ele vai fazer 3 anos este ano. E tem sido uma aventura, uma maravilha, uma bênção na minha vida ser pai. Lógico que ser pai, como eu disse, participativamente da vida dos filhos, não é fácil, mas é um papel do homem, um papel do pai, né? Não só deixar na responsabilidade de uma pessoa. Então, pessoal, feliz Dia dos Pais a todos os pais, a todas as pessoas que realmente exercem o papel de pai. Seja ela a mãe, a avó, o avô, seja ela 2 mães, 2 pais. O que a criança precisa ter é referência na vida. Cuidado, as crianças precisam de proteção, cuidado, carinho, amor, afeto, exemplo. E que hoje as famílias possam, quem tem, apreciar e aproveitar os seus pais. Grande abraço, fiquem com Deus.